Peço que os irmãos abram uma palavra no livro de Eclesiastes 3, que é o tema da nossa festividade deste ano. Do 1 ao 8, Gustavo, lendo com os irmãos, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Deus de poder. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Amém? Vamos seus assentos em nome do Senhor Jesus, e as formas adoram e exaltam o nome santo de Deus. Irmãos, não tem sido fácil chegar até aqui. Só Deus sabe o quanto tem sido difícil. Eu entendo nessa palavra que Deus deixa para a gente que para tudo Ele tem um tempo, né? Em todos os momentos Ele tem um tempo. E muitas das vezes nós não achamos um tempo para o Senhor. Eu, de verdade, irmãos, não sei, de repente, o que os irmãos de repente vêm aqui hoje, nessa noite, esperando algo espetacular, né, algo tremendo, alguma chave, alguma coisa, mas eu venho aqui para falar tudo que Deus tem colocado no meu coração. E, de repente, pode ser que não seja aquilo que você esteja esperando de estar ouvindo nesta noite. Mas eu sei que é aquilo que alguém está esperando em ouvir. Nesta noite, eu quero falar um pouco do tempo de Deus nas nossas vidas. Esperar o tempo de Deus não é fácil. Buscar no tempo de Deus não é fácil. Eu quero falar para os irmãos o que eu tenho vivido nesse tempo. Essa é uma palavra que Deus tem colocado no meu coração e Ele tem falado de inúmeras formas, através de muitas pessoas. Eu não sei quanto tempo você vem buscando algo da presença do Senhor. Eu não sei quanto tempo você tem orado a Deus por uma bênção, orado a Deus por um propósito, por aquilo que você tem buscado. Mas creia que Deus, Ele vai fazer no tempo dEle, na hora dEle e no momento dEle. Aleluia. Eu, quando aceitei Jesus, há mais ou menos uns 20 anos, que eu aceitei a Jesus, mas para estar na presença do Senhor de verdade, tem mais ou menos uns 13 anos que eu estou na presença do Senhor verdadeiramente. E eu vim para a presença do Senhor de uma forma totalmente diferente, porque eu nasci numa família onde qualquer coisa era Deus. Nós olhávamos para um poste, era Deus. Nós olhávamos para um banco, era Deus. Uma blusa era Deus. Qualquer coisa era Deus. E a nossa família, a minha família, era uma família de pessoas espíritas. Ainda são pessoas com todo o respeito, né, com aqueles que ainda professam essa religião, acreditam nisso. Mas a nossa família é uma família de pessoas, na maioria, na sua totalidade, espíritas. E eu, particularmente, nunca me denominei espírita. Eu não, sei lá, eu acho que por conta das pessoas acharem que... Eu ouvi muito que o espiritismo se desencadeia para outras religiões, então eu não me denominava espírita. Quando as pessoas me
ou era qualquer outra coisa menos espírita. Eu nunca falei que eu era espírita, mas eu fui crescendo nessa religião. Hoje, graças a Deus, uma grande maioria da minha família é convertida ao Evangelho. A obra de Deus tem transformado vidas, tem resgatado almas dentro da minha própria família, e eu louvo a Deus por isso. E nesse meio tempo em que eu fui crescendo, algumas pessoas vieram falar de Jesus para minha família, falou para minha mãe, falou, usou a sogra dela, falecido sogra dela, para falar de Jesus para ela, e com isso ela veio para Jesus, e demorou um tempo, demorou muito tempo para que eu viesse para Jesus também. Fui e vivi a minha vida do jeito que eu achava que eu tinha que viver. E de repente, aos 23 anos, eu me casei pela primeira vez. Aos 23 anos, eu concebi matrimônio com uma pessoa que também era do mundo, e ele nem morava aqui na cidade. A gente se conheceu por meio de bate-papo, que na época era bastante conhecido, bastante usual, e contraí matrimônio, contraí núpcias, me casei com ele, vivi por 2 anos fora de Piracicaba, na cidade de Indaiatuba, e nesse meio tempo eu até estava caminhando com Jesus, mas larguei Jesus de lado por causa do meu casamento. Eu costumo dizer que eu achava, que eu tinha o poder de colocar Jesus numa caixinha e deixar ali e pegar como um amuleto, pegar e usá-lo, eu, pobre, pecadora, falho, usá-lo quando eu quisesse usá-lo. E Deus permitiu que eu passasse por um grande vento, e nesse meio tempo, por isso que é interessante a gente aderir às campanhas que o nosso pastor traz para a igreja. Porque nesse meio tempo que eu estava passando por essa situação de processo de divórcio, meu ex-marido acabou me traindo, e eu não aceitando aquela situação, e o nosso pastor, ainda nós estávamos em outro ministério, e o nosso pastor Salciano, ao qual eu sou muito grato pela vida do nosso pastor presidente, ao qual tem sido um grande canal de bênção para a minha vida, para a vida da minha família. E ele estava fazendo uma campanha, eu me lembro que ele estava fazendo uma campanha dos 12 dias de bênção para o ano de vitória, 12 anos também, porque não? E todos os dias da campanha, que acabava a campanha, era por volta de umas 11 e pouquinho da noite, ele me ligava, eu ligava para ele, eu lá na cidade de Indaiatuba, e ele passava para mim tudo que foi lido, toda a mensagem que foi lida, tudo que Deus tinha falado com o coração da igreja, falava comigo, e Deus foi trabalhando nesse meio tempo na minha vida, e aí eu me lembrei de Jesus, irmãos. Foi nesse momento que eu me lembrei de Jesus, quando eu quis que Deus fizesse uma obra no meu casamento, que eu me lembrei de Jesus. E Deus me mostrou que não é do jeito que eu quero, não é do jeito que eu penso, para que eu pudesse estar na presença dele hoje. E todos aqui têm uma história, todos aqui têm o seu momento com Deus, mas o meu momento com Deus foi esse. No momento em que eu estava passando por uma situação de divórcio, que eu não queria, não aceitava, porque na minha cabeça, naquele momento, eu não era aquilo que eu queria. Era o único e pronto, acabou. Tinha que ser, Deus tinha que restaurar, Deus tinha que fazer a minha vontade, e a minha vontade era que Ele restaurasse o meu casamento. Não foi dessa forma. Deus não quis, não permitiu, porque o meu casamento foi da minha vontade. Não que eu acredito que Deus venha preparar alguém para alguém, mas Ele nos conduz naquilo que a gente vai, nas decisões que a gente toma quando nós buscamos ao Senhor. E quando eu me casei a primeira vez, eu não busquei, não pedi, não perguntei, não falei nada, e fui fazendo do meu jeito e fazendo a minha vontade, e por isso aconteceu tudo isso. E nesse meio tempo, com o pastor me orientando, voltei para Piracicaba, meu divórcio aconteceu,
E eu continuei buscando a presença do Senhor, continuei adorando a Deus, mesmo na dificuldade, mesmo nas perseguições, mesmo nas lutas. Foi muito difícil, irmãos, foi muito difícil permanecer na presença do Senhor, passando por esse tempo de aflição, esse tempo de choro, né? E Deus tem feito a obra na minha vida, graças a Deus, na vida da minha família. E nesse meio tempo que eu estava buscando a Deus, eu conheci meu atual esposo, que hoje não se encontra na presença de Deus, mas quando eu o conheci, ele estava na presença de Deus, ele estava na casa do Senhor. Ele é músico, e eu creio que no tempo de Deus ele voltará para a presença do Senhor. Eu creio porque não é em vão, nós não buscamos a Deus pelo que Ele pode fazer, mas sim pelo que Ele é. Mas diante disso, Deus também faz a obra na nossa vida e na vida dos nossos. Não tem sido fácil, irmãos, seguir a caminhada com o Senhor sozinha, fisicamente falando. Fisicamente falando, eu me encontro sozinha, porque infelizmente, por enquanto, meu esposo está afastado dos caminhos do Senhor. Mas eu creio que no tempo dele, ele estará, no tempo de Deus, ele estará na presença do Senhor novamente, adorando e exaltando o Deus vivo, em que nós começamos juntos na caminhada. Eu também quero falar, irmãos, que se tem um tempo de Deus na nossa vida, nós precisamos buscar esse tempo e ver o que Deus tem preparado para os nossos corações esse tempo, para a nossa vida nesse tempo. Eu nunca imaginei, irmãos, em hipótese alguma, porque tem algumas pessoas que vêm para a presença do Senhor e já desejam, já querem estar fazendo a obra, cantando, ou louvando, ou pregando sua palavra. Eu não imaginei. Quando eu vim para a presença do Senhor, eu só queria estar na presença do Senhor. Depois de um tempo, quando eu me casei, né, como eu falei pela segunda vez, meu esposo sendo músico, eu queria muito, comecei a desejar muito no meu coração de estar no louvor. Eu queria muito, mas assim, nunca me convidei e também nunca fui convidada. Mas porque Deus tem um chamado na vida de cada um diferente, né? Eu tinha assim as minhas oportunidades para estar apresentando louvor a Deus, mas não é só nisso que Deus tem para me usar. E é difícil, irmãos, mas eu entendi o chamado de Deus na minha vida. E Ele está aqui para ministrar a palavra do Senhor. Não é fácil, irmãos, não é fácil. Não tem sido fácil estar aqui, buscar a presença do Senhor, me alimentar da palavra, para poder trazer algo para o coração da igreja. E eu não almejei, irmãos, em nenhum momento, além de estar no louvor, de estar pregando a palavra do Senhor. Mas Deus quis assim. Se hoje estou aqui, é pela graça e pela misericórdia do Senhor. Há pouco tempo também, irmãos, nós temos passado por uma situação de choro novamente na nossa família, aonde nós perdemos o meu irmão. E eu jamais, em toda a minha vida, imaginei passar por uma situação dessa também. Alguns que estiveram conosco ali nesse momento difícil ouviram falar que ele foi alguém que eu desejei muito no meu coração. Amo todos os meus irmãos, todos, mas com ele foi algo diferente. Eu queria muito ter um irmão onde eu pudesse cuidar, onde eu pudesse orientá-lo, não que os outros não tivessem, né? Eu não tivesse tido essa oportunidade. E Deus o quis para ele novamente. 20 anos, irmãos. 20 anos se passaram. 20 anos passaram-se tão rápido que a gente olha assim e fala, nossa, 20 anos é bastante tempo, mas não é. Não é, irmãos. Então, foram 20 anos assim, de bastante luta. Tivemos momentos de alegria, tivemos momentos de conversa, tivemos momentos
conversar, enfim. Mas foram tão rápidos, passaram tão rápidos esses 20 anos que se eu pudesse voltar atrás desse tempo, eu teria feito ainda mais do que eu pude fazer. Eu sei que as nossas vidas é um sopro e nós não temos controle de nada em nossas mãos. Hoje nós estamos aqui, amanhã nós não estaremos. Uns partem para a glória com Cristo, outros não, devido às suas escolhas. Mas passou muito rápido, irmãos. Muito, muito rápido. Foram 20 anos assim, que parece que foi ontem. Não vi passar. Eu achava, na minha concepção, no meu pensamento, que eu teria muito mais 20 anos, mais 20 anos com ele. E não tenho mais esses 20 anos. Então, irmãos, eu peço aos irmãos que os irmãos aproveitem o seu tempo. Aproveitem o seu tempo em família. Aproveitem o seu tempo no seu trabalho. Aproveitem o seu tempo com os amigos. Aproveitem principalmente o seu tempo com Deus. Aproveitem, irmãos. Aproveitem porque o tempo passa muito rápido, irmãos. Muito, muito, muito rápido. Eu agradeço a Deus porque até aqui Ele me ajudou. Até aqui Ele me sustentou. E quero também falar, do tempo de algumas pessoas que é mencionada na Bíblia, de Naamã, que a gente não sabe quanto tempo que ele era leproso, mas o tempo de Deus na vida dele foi 7 mergulhos para ele receber a bênção. Foram 7 mergulhos que ele teve que dar para ele poder receber a bênção dele, de ser curado da lepra. Davi, ele esperou aproximadamente uns 13 anos para ele poder tomar o reino, para ele poder tomar posse do seu reino, do reinado, do trono. Sara, ela orou 25 anos aproximadamente, mais ou menos 20 anos, ela esperou para poder receber a bênção dela, de poder gerar um filho. Ana também esperou aproximadamente 25 anos, orou 25 anos aproximadamente para poder receber a bênção dela. E eu também, irmãos, tenho orado e tenho esperado há 11 anos para receber a minha bênção. Eu tenho orado e esperado em Deus para receber a minha bênção por 11 anos. Há 11 anos. No último dia 24 eu fiz 11 anos de casada. E para todos os irmãos que me conhecem, sabem que eu ainda não gerei filhos. E esse é um dos desejos do meu coração. E há 11 anos eu oro por isso. Há 11 anos eu espero. E eu me lembro de uma vez que eu estava conversando com a nossa irmã Carol a respeito disso. E ela perguntou para mim se eu já tinha parado para perguntar para Deus o que Deus esperava de mim em relação a esse desejo do meu coração. Porque Ana, ela orou para que Deus desse a ela um filho. E Deus queria um profeta. E eu parei e fiquei olhando aquilo assim, a Carol me despertou sobre isso. E eu comecei a mudar a minha oração. Comecei a pedir perguntar para Deus o que Deus espera de mim quando eu gerar o meu filho. Eu confesso aos irmãos que eu ainda não obtive uma resposta de Deus, mas eu estou procurando, irmãos, essa resposta de Deus. E eu tenho me alegrado muito, muito com as pessoas que têm alcançado suas bênçãos. Com a liberdade da nossa irmã Graziela, missionária Graziela, que alcançou a bênção do nosso irmãozinho Noah. O nosso irmão Luciano Teixeira, com a nossa irmã Lili, que também alcançou a bênção da Aurora. E aí a gente olha assim e fala, meu Deus, e eu? Aonde está a minha bênção, Senhor? E o Senhor tem que falar, espera. Pode esperar porque a sua bênção vai chegar. Pode esperar que a sua bênção vai chegar. E é isso que eu digo para os irmãos. Não importa quanto tempo, irmãos, estão orando. Não importa se faz um ano, se faz um mês, se faz um dia. Esperem, irmãos. Esperem com paciência no Senhor, que com certeza o Senhor ouvirá as suas orações. Entrega nas mãos do Senhor verdadeiramente, irmãos. Procure de Deus a resposta do porquê. Do porquê você está procurando aquela bênção. Por que você precisa e qual é o intuito disso. Se o nome do Senhor vai ser glorificado.
Porque muitas das vezes nós queremos a bênção para nós. E foi nessa situação que a Carol me despertou. Porque eu queria para mim. Eu estava pedindo para Deus um filho para mim, para que eu pudesse me sentir completa. Mas não é só isso. Deus tem muito mais além disso. Ele quer, muitas das vezes ele quer um profeta, muitas das vezes ele quer um levita, muitas das vezes ele quer um evangelista. E eu queria para mim. E eu aprendi com isso que não é para mim. Os filhos são heranças do Senhor. E se nós não encaminharmos os nossos filhos na presença do Senhor, para que eles venham ser uma bênção, de que vale ter filho? Do que adianta ter filho? Do que adianta gerar um filho? Eu louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos que tem sido usado para falar comigo de alguma forma. Eu louvo a Deus pela vida da nossa irmã Aline Penteado, que também, sem saber, foi usada por Deus para falar comigo através daquele louvor que nós louvamos ontem. E Deus é maravilhoso, irmãos. Deus é maravilhoso. Ele tem falado comigo e de várias formas. Que o tempo dele na nossa vida, a gente tem que esperar, a gente tem que buscar, a gente tem que entender que o tempo dele na nossa vida é diferente. Muitas das vezes a gente quer as bênçãos do Senhor para hoje. Eu oro ontem e quero hoje e para receber amanhã. Mas se Deus nos der essa bênção que a gente está pedindo agora, a gente vai saber desfrutar. A gente vai ter sabedoria para desfrutar aquilo que Deus tem para os nossos corações, tem para entregar para nós. Então, por isso que existe o tempo de Deus. Vamos continuar assim, irmãos, buscando o tempo de Deus, aprendendo a esperar, a falar, a ficar calado também no tempo de Deus. Enfim, irmãos, vamos procurar esperar o tempo de Deus para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Como eu disse para os irmãos, eu não sei, de repente, se os irmãos esperavam que eu fosse falar algo assim diferente disso que eu estou ministrando no coração da igreja. Mas é isso, irmãos. É isso que Deus tem colocado no meu coração, para que os irmãos venham esperar o tempo do Senhor, para que os irmãos venham buscar o tempo do Senhor na vida de vocês, para que Deus venha derramar as bênçãos dele abundantemente, recalcada e sacudida. Não é fácil, irmãos, esperar, né, Val? Não é fácil a gente esperar o tempo de Deus. Não é fácil. Nós estávamos ontem aqui na decoração, fazendo a decoração de manhã, e nós estávamos conversando justamente sobre isso, sobre o tempo de espera na vida da gente. Inclusive até o presbítero Daniel estava aqui, né, e estávamos conversando sobre isso, e ele até mencionou a respeito do tempo que ele teve na vida dele, da esposa e da nossa irmã Pamela, para que pudessem estar voltando para vir para a cidade de Piracicaba, e foi uma bênção, irmãos. Foi uma bênção. Deus tem falado abundantemente sobre as nossas vidas, em nossas vidas, e através das nossas vidas sobre o tempo. E é isso, irmãos. Eu não vou me estender muito, porque se eu falar algo a mais, vai ser de mim mesmo. E tudo que Deus tem colocado no meu coração, tudo que Deus tem colocado para que eu viesse ministrar na vida dos irmãos nessa noite, é sobre o tempo. Que os irmãos esperem o tempo de Deus, busquem o tempo de Deus, busquem no tempo de Deus, para que o nome do Senhor venha a ser exaltado. E que quando o nome do Senhor for exaltado na vida dos irmãos, que os irmãos possam estar aqui para testemunhar tudo quanto Deus fez na vida dos irmãos, para a glória de Deus. Amém, irmãos? Assim eu agradeço a minha oportunidade, as formas louvam e exaltam o Senhor.